Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Vamos repercutir a rodada desse final de semana do Campeonato Paulista, da Série A1, A2 e A3. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia e vamos falar, obviamente, de Marília Atlético Clube, que continua com a sua preparação para o início da Bezinha no mês de abril. Ao meu lado, Jorge Luiz chega com o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Segunda semana, de pré-temporada para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a Bezinha, ou Sub-23, que começa, como você disse, em abril, a estreia do MAC, a priori, marcada para o dia 14 de abril contra o Vossen lá em Assis, um domingo às 10 horas da manhã. E na segunda semana de trabalho, mais observações e trabalhos físicos. Hoje o trabalho aconteceu no período da tarde no estádio Bento de Abreu, apenas corrida em volta do gramado do Abreuzão. Final da semana passada, alguns jogadores haviam sido liberados, que estavam em observação, mas hoje chegaram mais 5 atletas que também vão participar desse período de observação pelo técnico Ricardo Costa. Além da manutenção daqueles jogadores que jogaram na base do Marília, tanto na Copa São Paulo Júnior como o Sub-20 do Campeonato Paulista do ano passado. Por enquanto, mais nenhum atleta para assinar um pré-contrato, apenas 3. O zagueiro e volante, o Cita Júnior, o meia Helder, ambos jogaram a Bezinha do ano passado pelo Taquaritinga, e o centroavante Lucas Souza, que também jogou a 4ª Divisão do ano passado pela Inter de Bebedouro. A tendência é que pelo menos a semana mais 2 atletas que chegam para assinar um pré-contrato pintem lá pelos lados do Abreuzão, um goleiro e um volante, pelo menos a informação que a gente apurou da situação que está acontecendo lá no estádio, E no último bloco a gente vai falar muito sobre o MAC, inclusive uma entrevista com o Zé Roberto, zagueiro maquiano, um dos destaques do Maquinho do ano passado, mesmo com o rebaixamento na Série A3, também jogador do Sub-20, que acabou se machucando, uma lesão de ligamento no joelho, ficou praticamente todo o segundo semestre sem atuar e agora tenta um espaço e cava um lugar nesse time que vai disputar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Ok, vamos abordar muito nesse último bloco. Pedir aí para o Nicolas pôr a gente na internet para a gente entrar também nas redes sociais, Jorge. Mas vamos começar falando do clássico de ontem na Arena, mais uma derrota do São Paulo, eu acho que foi um jogo muito igual, muito parelho. Agora, eu não posso me calar diante do que vi ontem, Jorge. Não pode um árbitro assistente do gabarito do Emerson de Carvalho errar um lance capital do jeito que foi no escanteio que acabou acontecendo posteriormente o gol do São Paulo. A bola saiu quase 1 metro. Gol do Corinthians, que saiu o gol do Corinthians. A bola saiu quase 1 metro, Jorge. Mas depois teve um gol irregular. Uma coisa não justifica a outra, O erro aconteceu, eu acho que é óbvio. Eu, sinceramente, na minha modesta opinião, alguns vão pensar que eu estou defendendo o Emerson e nada disso. Mas eu acho também que não é um lance da onde o Emerson estava e do outro lado do gol fácil de se acertar. Que ela foi 1 metro, que ela passou totalmente da linha, passou, só que ela está no alto. É um lance difícil, é um lance sim difícil. Mas é do Bandeirinha. É do Bandeira, mas estava do outro lado. Eu acho que é um erro humano, eu não acho um erro grotesco. É um erro, ponto. Mas eu não acho um erro grotesco. Eu acho que os erros aconteceram no Clássico. Eu acho que não só favorável a esse gol do Corinthians, como também favorável ao gol do São Paulo. Houve a falta do Antony, que originou o escanteio que o Pablo fez de cabeça. Também uma falta clara do Antony no lateral do Corinthians, se eu não me engano, no Danilo Avelar. Eu sabia que tinha feito caca no primeiro gol, deixou passar, Jorge. Mas aí já é uma marcação do árbitro, não é do Bandeira, Mas é isso que eu estou falando. É do sim. Sinceramente eu não sei. Sim. Provavelmente acho que foram avisados no intervalo, Sim. No intervalo, vocês erraram, a bola saiu e o lance que originou o gol. Então, assim, foram 2 erros.
Na minha modesta opinião também, não achei falta do Wagner Love no goleiro Thiago Volpi, não achei. Eu vi hoje alguns programas, eu vi alguns programas esportivos, eu vi o da ESPN, até o Salvio Spínola, né, que foi um grande árbitro do futebol brasileiro, ele disse que na concepção dele houve sim a falta do Wagner. Né? Eu acho que é interpretativo. Então, como não há uma unanimidade, diferente que nem no lance que você citou. A bola saiu ou não tem interpretação. Ou ela saiu ou não saiu. Ponto, né? Aí eu acho que não há discussão. Mas agora, a questão do segundo gol do Corinthians, para mim, não vi falta do Thiago Volpi em cima do Wagner Love. Acho que o cruzamento foi para o Wagner Love e ele chegou primeiro na jogada do que o goleiro do São Paulo. Então eu acho que gol normal, 2 erros no clássico, um para cada lado, um favorável a cada lado. Então eu acho que, sinceramente, apesar dos erros terem acontecido... Teve um outro lance muito discutido também, que teria sido o gol de empate do São Paulo. Eu vi o lance, inclusive esse lance... É outro interpretativo. Eu acho que, até mais do que a questão interpretativa, eu estava vendo o Salvio Spínola falar sobre o lance. Eu também acho, Ronaldo, aqui que o escanteio em que a bola tocou na mão do Gonzalo Carneiro, ele estava com a mão próxima ao corpo, a bola tocou sim no braço dele, mas não era um lance para se marcar a falta. O próprio Salvio, na explicação, ele falou, eu não marcaria essa falta. O árbitro acabou marcando. Só que, na continuidade da jogada, o Pablo, que estava à frente do lance, estaria caracterizado o impedimento, ele não chuta para o gol, mas ele participa do lance. Então o próprio Salvio disse nesse lance, olha, não marcaria a mão do Gonzalo Carneiro, mas marcaria sim, invalidaria o gol pela ação do Pablo na jogada. Ele falou, então o árbitro acabou errou, acabou acertando, mas acertando por vias tortas, vamos dizer assim. Sim. Ele não tomou a decisão correta, mas o gol foi bem anulado. Então, eu sinceramente prefiro deixar mais uma vez na conta aí da fragilidade, mais uma vez do São Paulo, né? Principalmente emocional, depois da eliminação na Libertadores. Eu acho que muito mais antes disso, né? O São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena Corinthians, como nunca ganhou do Palmeiras na nova casa do Verdão. Então, eu acho que o São Paulo já sofre uma freguesia, né? Já sofre uma pressão psicológica há alguns anos, né? Então, eu acho que sinceramente, eu acho que o São Paulo não tem muito o que reclamar do resultado. Eu acho que tem que reclamar mesmo das suas atuações. Ontem o Mancini já fez algumas mudanças no time, né? Deixou aparentemente o time um pouco mais rápido, né? O Gonzalo Carneiro parece que está melhor fisicamente, o Everton se machucou. Ainda bem, né? Não vinha numa boa fase. Eu acho que algumas mudanças elas são necessárias, só que também eu vejo que do meio para frente, principalmente o ataque pelos lados, o São Paulo não tem tantas opções assim. Não tem. Né? Então acho que essa é uma preocupação para o Mancini daqui para frente. Agora, vendo também a questão do São Paulo, né, Ronaldo? Eu acho que já desde a oficialização do Jardine como técnico efetivo o ano passado, você já vê uma espécie de bagunça, né? Quer dizer, aí o Jardine cai depois do segundo jogo da pré-Libertadores. Você lembra, sem ser na quarta-feira passada, retrasada, quando o São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Talheres por 2-0? Eu até comentava aqui, para que você vai esperar o Jardine perder o segundo jogo para o Talheres, ou até mesmo perder o clássico para o Corinthians, para mandá-lo embora? Quer dizer, aconteceu tudo aquilo que a gente já previa aqui, a eliminação para o Talheres e a derrota para o Corinthians no clássico. E agora você tem uma situação de um técnico que não é técnico, que ele vai ficar de tampão para um time que está recém-eliminado da Libertadores, tem um Campeonato Paulista ainda pela frente e o seu técnico só vai estar à disposição de fato daqui 2 meses. Quer dizer, mostra a bagunça total que está o São Paulo, né? São Paulo que até na década passada era tido como um dos clubes referências, né? Organização e tudo mais, hoje em dia é um dos clubes mais bagunçados dos chamados grandes, né? Tem um poder aquisitivo, talvez não do mesmo calibre de Palmeiras e Flamengo, mas tem sim um poder financeiro para ir ao mercado e trazer bons jogadores, mas não consegue se organizar. O perfil dos atletas, e aí bate naquela questão, Ronaldo, é impressionante como parece que todo bom jogador que vem para o São Paulo parece que acaba se tornando um jogador fraco tecnicamente, né? É impressionante. Eu já ouvi muitos São Paulinos dizer, você pode trazer, vamos lá, o Courtois, goleiro do Real Madrid, para o São Paulo, que nada vai dar certo. É o que tem acontecido com o Thiago Volpi e é o que vem acontecendo com goleiros depois da aposentadoria do Rogério Ceni. Claro que até o próprio Rogério, mesmo nos últimos anos, já estava meio que se arrastando no gol e como ele era ídolo, né?
o torcedor preferia fazer vistas grossas para os erros, né? Mas o fato é que o São Paulo já há muito tempo vem carregando esse estigma de não ganhar jogos decisivos, não só clássicos, né? Mas mata-matas importantes, e aí fica nessa situação agora com um técnico tampão por pelo menos 2 meses. Bom, Jorge, eu falo em relação ao Emerson porque a qualidade do Emerson é muito forte. Sim, muito com certeza. grande. É por isso que eu falo que não pode ter um erro nesse calibre que foi o erro. É esse o detalhe. Porque o jogador do Corinthians já estava com o pé na linha de fundo. E como que ele ia, a bola não transpassaria a linha de fundo se ele já está com o pé na linha? É impossível ele com o outro pé tirar na mesma linha, quer dizer, só se ele pulasse, desse uma voadora na bola com os 2 pés juntos e tirasse, né, que seria impossível. É por isso que eu falo, não pode ter um erro nessa magnitude. Aí pode alguém falar assim, pô, Ronaldo, mas se fosse a favor de São Paulo, você não estava falando isso. Não, quem nos acompanha já há 15 anos sabe que a gente tem as preferências da gente, mas a gente procura mostrar realmente o que é. Como, por exemplo, não vi realmente falta do Wagner Love em cima do goleiro do São Paulo, muito pelo contrário, vi o goleiro pulando muito atrasado. Chegou atrasado no lance. Chegou atrasado, então perdeu no detalhe, porque foi muito igual esse jogo, né? O empate seria realmente... Poucas chances, né, reais para os dois lados, né? O empate seria o mais justo. Agora, o Cuca foi apresentado agora à tarde, Jorge. Né? O Cuca foi apresentado e ele diz que quer antecipar seu retorno já. É necessário, né? A previsão de se esperar mais 2 meses para começar a trabalhar em campo no São Paulo não prende Cuca. Em sua entrevista coletiva de apresentação realizada hoje à tarde, o técnico garantiu que está muito bem de saúde e que deseja antecipar o início das atividades no tricolor. Ele tem dito que em 1 mês já deve estar 100% para retornar à rotina de treinador. Aspas para ele, Jorge. Estou muito feliz e animado por voltar. Passei por aqui em 2004 e ajudei a montagem do time com o Dr. Juvenal, né, o Juvenal Juvencio, e o Dr. Marcelo Portugal, o Marcelo Portugal Gouveia. Um time que depois ganhou tudo com a ajuda minha. Agora é um momento complicado, mas venho muito energizado. Queria estar amanhã no campo, mas não posso. Tenho um fim de tratamento ainda que começou dia 5 de dezembro e precisa de 4 a 6 meses. Sinceramente, acho que não vou esperar até o fim. Vou dar uma antecipadinha porque sinto que já estou bom, avisou ele. Cuca, quanto mais cedo ele começar o trabalho, é claro que tem uma questão médica aí, né, de liberação e que a saúde é sempre em primeiro lugar, né? Mas é claro que ele vê a necessidade de voltar o quanto antes, porque realmente pega um time que tem qualidade técnica, é um elenco que possui qualidades, mas que talvez os treinadores não estejam trabalhando da melhor maneira possível para extrair o melhor de cada um. Agora, só para a gente chegar ao final do bloco e também não dar os méritos aqui ao Corinthians, a vitória, né? O Gustavo, o centroavante, né, do Corinthians, que não era a primeira opção para ser o camisa 9 do Timão, né? O Corinthians contratou o Mauro Bozelli, o argentino, trouxe de volta o Wagner Love, mas quem está resolvendo é o Gustavo, né? 7 gols em 10 jogos, mesmo com o Corinthians não fazendo um início de temporada boa. Só que a diferença do Corinthians, por exemplo, para o São Paulo é que mesmo o Corinthians ruim, perdendo jogos onde ele é o favorito ou tendo muita dificuldade, nos jogos grandes, nos clássicos e nos mata-matas, o Corinthians consegue ser extremamente competitivo, né? Basta lembrar que venceu o Palmeiras na Arena Palmeiras e venceu agora o São Paulo em Itaquera, né? Você pode até questionar, mas não vem jogando bem, realmente. Mas o estilo Carille de jogo não é um que privilegie muito a qualidade técnica, mas é um time de resultados. Você pode até questionar a qualidade, mas aí a gente vai questionar a qualidade de muitos times no futebol brasileiro. Só né? que ele falou antes de começar o jogo para o repórter da ESPN, não, da Sport TV? Da Premier, falou, não, eu já descobri a forma certa para o Corinthians. Eu acho que foi precipitado ele dizer isso, Jorge. Eu descobri a forma certa para o Corinthians e se for começar pelo que mostrou ontem, não mostrou nada de coisa certa.
Eu acho que o Corinthians vai ser competitivo, principalmente nas competições mata-mata. Não sei se é um time para brigar nas cabeças do Campeonato Brasileiro, mas nas competições de mata-mata, seja Sul-Americana, Paulista e Copa do Brasil, pode ter certeza que o Corinthians vem sim muito forte, porque é um time que... A maioria desse elenco, Ronaldo, são de jogadores cascudos, né? Boa parte foi campeão recentemente com o clube em 2017 e eles estão acostumados a jogos grandes, né? Com o apoio da torcida. Então, por isso que o Corinthians, mesmo cambaleante, consegue ser decisivo nos jogos importantes. Só antes do intervalo comercial, Ronaldo, mandar uma boa noite para o nosso amigo Elinho Bissoli, né? Tá mandando um grande abraço para você, né? O corintiano, assinado um corintiano feliz. O Adriano Silvestre também está mandando boa noite. O Elinho está dizendo aqui, ó, freguesia fiel. Realmente, já há muito tempo, né? Acho que não só com o Corinthians, como com o Palmeiras também. Então, freguesia não é só sua não, viu, Elinho? Do Palmeiras também, né? No caso do São Paulo em relação ao Palmeiras e ao Santos, a freguesia também é longa. O Mário Roberto de Almeida está dando boa noite. O Matheus da Sam, enfim. E a todos que estão acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Manda um abraço também para o Milton Marchioli. Grande Milton, doutor Milton Marchioli, que nos acompanha. O programa Com a Bola Toda vai para o intervalo comercial. Na volta vamos falar dos principais times e Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, Jorge. Estamos tendo um jogo agora pelo Campeonato Paulista, o Paulistão, né, da Série A1, né? Hoje vamos ter aí do Santos. E vamos tendo o jogo do Oeste contra o São Bento e o placar. Que hora começou esse jogo, hein?
Está no intervalo, 0-0. O Oeste, se vencer, tira o São Paulo do G2 do grupo, né? Tira da zona de classificação o Oeste de Barueri. E tem o jogo do Santos ainda, né? Para completar os clubes grandes, o Santos joga hoje. O Santos que tem, até o momento, a melhor campanha, né, geral do Campeonato Paulista. O Palmeiras poderia ter passado o Santos ontem, mas empatou com a Ferroviária. E quem vem se despontando aí é o próximo adversário, inclusive do São Paulo, é o Red Bull, né? Sim. Red Bull que empatou com o Palmeiras na estreia e já venceu o Corinthians em Itaquera, hein? Adversário perigoso. E um detalhe, mesmo empatando, o Oeste está tirando o São Paulo da zona de classificação hoje. Mesmo com empate, né? Mesmo com empate. O Ituano está ficando com 10, o Oeste com 10 e o São Paulo com 9 pontos. Apesar das dificuldades, não só São Paulo como o Corinthians estão tendo nesse Campeonato Paulista, eu não acredito, nem acho que vai passar pela cabeça de muita gente os dois ficarem de fora da próxima fase. Mesmo cambaleantes, podem até que tenham um tropeço e se classifiquem em segundo, mas dificilmente não vão passar para a próxima fase. O regulamento do Campeonato Paulista é justamente para os grandes avançarem. Aí, é o que eu digo, né? Nos últimos anos, o que tem acontecido? Os grandes têm chegado, né? Os 4 têm chegado até as semifinais e têm se enfrentado até a decisão. Eu acho que o São Paulo até a semifinal, eu acho que chega. Aí já de semifinal, como pela campanha deve pegar aí, passando para a próxima fase, ou Santos ou Palmeiras, aí pode dificultar a situação para chegar a uma decisão do título. Tá certo. Olha, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que já foi muitos anos aí presidente do Atlético Mineiro, deu uma entrevista polêmica que eu acho que se ele está como prefeito, ele devia ficar prefeitando, né, como se diz por aí, e não dando palpite em coisas alheias. Ele deu uma entrevista hoje, Jorge, ele que nasceu na riqueza, que ele está falando que estádio de futebol é para rico, que pobre tem que assistir pela televisão. Olha só, Jorge. Bom, ele sempre foi polêmico, desde a época de Atlético Mineiro, né? O Alexandre Calil, e foi na gestão dele que o Atlético foi campeão da Libertadores da América, né? Com o Cuca no comando. Ele sempre foi polêmico e sempre vai ser, né? Ele sempre tem a língua afiada e não vai mudar, independente do cargo que ocupe. Tem um fundo de verdade nessa fala dele. Porque agora com as arenas, né, depois do efeito Copa do Mundo aqui no Brasil, as construções das arenas, não só para a Copa do Mundo, né, mas como o Grêmio fez a arena dele, o Palmeiras a dele, a gente tem visto que os ingressos têm ficado cada vez mais caros, né? Inclusive torcedores do Palmeiras, no último jogo, se eu não estou enganado, fizeram um protesto, né? As organizadas fizeram um protesto, porque os ingressos estão muito caros. Ele não deixa de ser razão. Agora, ser contundente ao ponto de não, o torcedor pobre tem que ficar em casa, aí já é uma discriminação muito grande. Mas tem um fundo de realidade nisso. Essas arenas têm dificultado cada vez mais torcedores, né, de classe baixa poderem também assistir com uma certa frequência os jogos. Essa, infelizmente, é uma realidade. Mas aí também tem a questão da oferta e da procura, né? Se no caso, por exemplo, do Palmeiras, se mesmo com o ingresso caro o estádio lota, por que o Palmeiras vai abrir mão de vender mais barato se ele está atingindo o seu objetivo, que é casa cheia e arrecadar com isso, né? Infelizmente, é uma realidade. Jorge, daqui a pouco, como você já adiantou, tem Santos diante do Guarani, jogo complicado, né? Bom, o Guarani que venceu o Santos e venceu o São Paulo também, né? O Guarani que está meio irregular no campeonato, mas venceu... ganhou... Aliás, São Paulo e Corinthians venceu. Isso, exatamente. Venceu São Paulo e o Corinthians, né? Nada mais, nada menos que isso. Então, é um time que o Guarani que voltou o ano passado da Série A2, né? Voltou a jogar a Série A1 do Campeonato Paulista, está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Um time também que mantém uma certa estrutura com o seu rival, inclusive, lá de Campinas, a Ponte Preta, que também está na Série B do Brasileiro, na Série A1 do Campeonato Paulista. São times que sempre, tradicionalmente, complicaram a vida dos grandes, né? O Guarani agora tentando se reestruturar, a Ponte já há um pouco mais de tempo já vem tendo mais visibilidade, e o Guarani agora retomando essa condição para rivalizar com o seu concorrente de Campinas. É a tendência de um bom jogo, e o Santos que de repente vencendo o Guarani pode abrir já uma diferença boa em relação à classificação geral do Campeonato Paulista, o que lhe dará a vantagem de até uma decisão poder fazer o segundo jogo em casa. Só que aí, Ronaldo, tem um detalhe, né? A grande sensação por enquanto do Paulistão é o Red Bull.
que é o time do interior, né? Como a gente já disse, empatou com o Palmeiras na estreia do Paulistão e já venceu o Corinthians em Itaquera. O Santos não vai enfrentar o Red Bull na primeira fase porque os dois estão no mesmo grupo. Mas, de repente, no mata-mata, de olho nesse touro louco, né? Como é conhecido o Red Bull, né? Porque, por enquanto, vencendo a grande sensação do Campeonato Paulista. Tá certo. E o Palmeiras, que ontem foi até Araraquara, muitos palmeirenses de Marília foram até lá, né, Jorge? Mas houve futebolzinho ruim ontem, né? Então, né, Ronaldo? E, na verdade, o futebol ruim, ele não é só do Palmeiras, ele só não é do São Paulo, do Corinthians. Infelizmente, é uma realidade nacional. Mas, claro que você espera, ainda mais em Araraquara, que tem uma arena moderna, tem um campo bom, que o futebol seja jogado de uma maneira mais técnica, né? De maior qualidade. Ainda mais para um Palmeiras que, por conta aí dos seus principais rivais do estado estarem ou pré-Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Sul-Americana, e o Palmeiras só esperando a Libertadores começar na fase de grupos já em março, teve mais tempo para se preparar melhor, né? Então se esperava que talvez o Palmeiras pudesse, até com uma certa tranquilidade, terminar a primeira fase do Campeonato Paulista como o melhor time, né, em termos de pontuação, e não é o que vem acontecendo, né? O time vem vacilado em alguns momentos, claro que vai se classificar, claro que é um dos grandes favoritos ao título, mas também, assim como os outros, tem suas dificuldades de enfrentar equipes que jogam na retranca total, numa marcação forte, times de velocidade em contra-ataque. Mas eu acho que nada para o torcedor do Palmeiras desesperar também. Eu acho que faz parte do pacote, principalmente nesse início de temporada, alguns tropeços. Eu acho que nada que leve o time a ficar preocupado. Acho que o resultado ruim até agora do Palmeiras, se assim podemos dizer, foi aquela derrota no Clássico para o Corinthians, que o palmeirense ainda não engoliu, né? Nas condições, o Palmeiras jogando em casa, contra um Corinthians totalmente desfacelado, né? Tentando encontrar ainda a sua melhor formação, sendo que o Palmeiras manteve a base do ano passado, segurou seus principais jogadores, então se esperava que o Palmeiras fosse muito superior ao Corinthians. É claro que em campo o Palmeiras foi superior, mas no placar, bola na rede, foi 1-0 para o Timão. Então eu acho que são circunstâncias que vão acontecer durante a temporada, ainda mais num campeonato paulista, em que na primeira fase você meio que faz mais avaliações e tenta achar um time ideal do que propriamente joga para valer, né? Então eu acho que o Campeonato Paulista ele serve na primeira fase para os grandes justamente essa condição de você poder observar um pouco, saber com quem que você pode contar, quem está melhor tecnicamente, quem vive um bom momento, para aí quando você chegar nas fases mais agudas do estadual e já iniciar uma Libertadores, você já tem uma base daquilo que você já observou em jogos oficiais. Porque uma coisa é você observar em amistosos, jogos treino. Agora, a grande questão é quando você você põe o jogador num jogo oficial. Isso tem uma relevância muito grande. Eu acho que nada para o torcedor do Palmeiras ficar preocupado com a temporada da equipe. Tá certo. E vamos destacando também, Jorge, que o Fluminense vai ter uma tremenda dor de cabeça a partir de agora, devido aos acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro nesse final de semana, e o time pode ficar fora do segundo turno aí, que... Taça Rio, né? Taça Rio. Em contato com a reportagem, o André Valentim, procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, informou que já formalizou a denúncia e enquadrou o Fluminense no artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A condenação pode resultar a suspensão preventiva dos citados, mas o pedido foi negado por Marcelo Jucá, presidente do TJD. O julgamento, no entanto, acontecerá normalmente. Eles foram para a Justiça Comum antes de irem até a Justiça Desportiva. É a primeira vez que aplico esse artigo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, disse ele, que já encaminhou o material à presidência do TJD. Além do clube, o presidente Pedro Abad também está na mira. O mandatário foi enquadrado no artigo 243-D, que trata sobre incitar publicamente o ódio ou a violência. Se condenado, o dirigente pode pegar um gancho de 1 a 2 anos. Aspas, o Pedro Abad chamou a torcida para a guerra. Isso foi sanguinário. A denúncia será em cima de quem deu asa a essa confusão, afirmou o procurador.
Valentim isentou o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, de qualquer responsabilidade, ainda que o clube tenha incentivado a ida de seus torcedores em meio à incerteza sobre se os portões seriam ou não abertos. O Campelo teve uma postura perfeita, protegeu os torcedores dele, disse o procurador. Bom, Ronaldo, tudo que envolveu esse clássico nessa final da Taça Guanabara, vencida pelo Vasco por 1-0, já foi uma bagunça enorme, né? A gente às vezes reclama do futebol paulista, do campeonato, mas a gente vê outros estaduais, né? O estadual do Rio, que talvez seja o segundo de maior importância no país, a bagunça total, né? Não só em termos de organização, mas também público nos estádios. Me recordo que o ano passado tinha time da Série A3 que tinha uma média de público maior que dos grandes do futebol carioca. Então, a questão de organização dos estaduais, ela vem se deteriorando. Claro que o Campeonato Paulista ele ainda se sobressai um pouco mais, porque a premiação ela é muito alta, faz com que os clubes paulistas, os grandes, eles também levem a sério o Campeonato Paulista pelo fato da alta premiação por disputá-lo. Agora, os outros estaduais, Ronaldo, principalmente o Carioca, ele já vem se degradando já ao longo dos anos. Para mim, já é uma fórmula esdrúxula, né? Onde as duas piores campanhas nas duas somatórias brigam, não são rebaixados imediatamente, ainda disputam uma repescagem, é uma confusão danada. Você é campeão da Taça Guanabara, você pode ser campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça Rio e pode não fazer a final do Campeonato Carioca. Então, quer dizer, é uma bagunça muito grande o futebol carioca, e o mais lamentável ainda foi a discussão, né, dos dirigentes, porque o Fluminense não abria mão de ter o setor sul do estádio. Gente, uma bobagem imensa, imensa. E mesmo assim, meio em toda essa confusão, se o portões é liberado... Jorge? Você quer ver bagunça mesmo? Por exemplo, o jogo, agora à tarde, a CBF, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo César Salomão Filho, determinou à CBF que não homologue o resultado da partida entre a Aparecidense e Ponte Preta pela Copa do Brasil até o julgamento do caso. Na semana passada, a Aparecidense eliminou a Ponte Preta do torneio nacional após vitória de 1-0 em Aparecida de Goiânia, Goiás. No fim do jogo, o time paulista chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado depois de alguns minutos. No dia seguinte, o clube campineiro recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo a anulação da partida, alegando interferência externa sobre a arbitragem, o que é proibido pelas regras da competição. Olha só onde que está o absurdo. O presidente do STJD determinou ainda a intimação do clube de Aparecida para que se manifeste em até 2 dias e depois seja aberto prazo para manifestação da Procuradoria da Justiça Desportiva. O que o Aparecida tem que ver com a arbitragem externa, se anulou, se não anulou? Ela se manifestar por quê? Ué, também não entendi, porque aí você tem que ver com a arbitragem. Sim, sim. Você tem que checar com a arbitragem, se não tem nada comprovado de que houve uma interferência externa. Você quer que eu já te falo, Jorge? Vai ter outro jogo ou a Ponte Preta vai ser beneficiada? Infelizmente, por mais que o futebol em termos... Tente ser sério, muitas das vezes ele não é, né? E às vezes a camisa pesa em determinadas decisões, né? E realmente, eu sinceramente não entendi. Se houve interferência externa, a arbitragem tem que ser investigada. Sim. Eventualmente ela punida, não o clube. O clube não tem nada a ver com a história. Bom, vamos para o último intervalo comercial. Na volta nós vamos falar do Marília Atlético Clube e mandando já um abraço para o nosso amigo Wilson Gino, que está na Grande São Paulo nos acompanhando, e o Hélio Fernandes também. Um abraço a ambos. Depois do intervalo comercial, tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1285.
8184. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Do Marília Atlético Clube é o Jorge Luiz, que acompanha tudo, até os bastidores internos do Marília, né, Jorge? Algumas coisas a gente consegue, né? Mas hoje foi, então, dia de hoje marcado o início da segunda semana de trabalho do técnico Ricardo Costa, né? Ainda num processo de observação de atletas. Semana passada havia um pouco mais de 40 jogadores, né, que estavam nesse processo de avaliação. Houve um corte de aproximadamente 17. E agora, para esse início de semana, mais 5 jogadores vieram para ser observados. E aí muita gente até perguntando, poxa, mas tem tantos jogadores assim para estar em observação? Na verdade, Ronaldo, se a gente for ver em relação aos jogadores da base do Marília Atlético Clube, eles são aproximadamente 22. Então, na verdade, não são tantos assim sendo avaliados. O que também, é claro, entra num processo de observação são jogadores da base. Porque hoje, Ronaldo, o Max está com mais ou menos 30 atletas que estão nesse período de observação, né? Tirando os 3 lá que já estão com pré-contrato assinado, né? O zagueiro Cita Júnior, o meia Helder, ambos defenderam o Taquaritinga ano passado, e o centroavante Lucas Souza, que defendeu a Inter de Bebedouro também na Bezinha. Então, desses 30 jogadores que ainda permanecem, 12 jogaram a Copa São Paulo Júnior pelo Alves Celeste, e tem mais de quase 10 jogadores que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC. Então, de certo mesmo, de avaliação de jogadores que vêm por indicação de empresário ou deste ou daquele, o número é restrito, não chega a 10. Então não são tantas avaliações assim. Só que a grande questão desses jogadores da base do Marília é o seguinte, Ronaldo. Os atletas que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Maquinho, que foram até a terceira fase, esses atletas, eles vão continuar no clube e serão aproveitados pelo menos para treinamentos por tempo indeterminado, porque eles não entram naquela primeira listagem de inscritos, porque na Bezinha você pode escrever no máximo 26 jogadores, sendo 3 goleiros, né? Então 23 de linha e 6 goleiros. Esses jogadores da Copinha, que jogaram pelo MAC, eles não entram nessa listagem de 26 nomes, eles entram numa chamada lista B, que ela é ilimitada. E como funciona essa lista B, para quem não sabe? Essa lista B, ela ficou estipulada da seguinte maneira: o atleta, ele tem que ter no máximo 21 anos, aliás, no mínimo 21 anos, e ele tem que ter tido um contrato profissional amador com o clube, pelo menos nos últimos 6 meses. Ininterrupto, né? 6 meses. E ele tem que ter disputado uma competição oficial. Então, esses jogadores da Copinha, eles se enquadram nesse regulamento. Então, por isso, o técnico Ricardo Costa poderá usar esses jogadores à vontade. Claro que quando iniciar a Bezinha, pelo regulamento, esses jogadores que estão nessa lista B,
eles só podem, por partida, você só pode utilizar 5 na relação. Você pode relacionar 18 e pode relacionar 5 nessas circunstâncias, né? Então, essa situação. Agora, tem os jogadores também da base do Marília que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 o ano passado e não tinham idade para jogar a Copinha desse ano. Os jogadores, infelizmente, eles não entram nesta listagem B, porque apesar de eles terem jogado uma competição oficial de base o ano passado, o Campeonato Paulista Sub-20, o contrato desses atletas, na maioria, venceu em outubro, novembro ou até mesmo dezembro. Então, o contrato deles já acabou. E se eles fossem renovar esse contrato, para renovar, eles já não entram mais nessa listagem B. Eles teriam idade para jogar a lista B, se o contrato não tivesse se encerrado no final do ano passado. Eles continuariam. Aí sim, aí já seria uma outra situação. Porque eu já falei sobre isso. Eu acho que se o Marília pudesse utilizar esses jogadores que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, nesta listagem B, acho que a lista B estaria muito forte para a competição. Porque você tem Rafael Garuti, você tem Zé Roberto, né, os 2 zagueiros, você tem principalmente os meias, o Vitinho e o Diego Borges, você tem o Igor e o Denner, os 2 atacantes. Mas como eles não entram mais nessa listagem B, se eles forem aproveitados pelo Ricardo Costa, eles vão entrar naquela listagem de 26, e eu não sei se todos vão permanecer, mas ainda continuam treinando, até porque são jogadores que estão na cidade, né? São jogadores que têm um custo mais baixo, até mesmo de observação, então eles continuam. Agora a gente não sabe ao certo até quando o Ricardo Costa vai levar a esses cerca de 10 jogadores que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. E os 12 que estavam na lista B, que estão na lista B e jogaram a Copinha, esses sim vão continuar com o time, vão treinar normalmente, talvez lá na frente, quando o elenco já estiver aí quase que todo definido para disputar a Bzinha, né, com o contrato assinado, talvez desses 12, mais da metade, o Ricardo Costa já entenda que não vai aproveitar para continuar nos treinamentos, porque ele disse, olha, eu não quero um elenco também tão inchado para ficar treinando, né? Então, muitos desses atletas aí que estão hoje na listagem B, eles têm prazo também para permanecerem treinando com o elenco do Marília. Como eu disse, apenas 5 jogadores por partidas podem ser aproveitados. Plantão esportivo, Jorge. Saiu o gol lá em Barueri, gol do Oeste, péssima notícia para o torcedor tricolor. O Oeste vai batendo o São Bento por 1-0 e está assumindo o último grupo, né? O grupo D, liderança, a liderança com 12 pontos. Enquanto isso, o São Bento está numa situação dramática, né? 3 pontos apenas, Jorge, com forte tendência de queda para a Série A2 nesse ano. São Bento que disputa a Série B também do Campeonato Brasileiro, né? Então, é um time que tem um calendário. Se preparando bem para essa Série B. Aliás, contratou mal pelo jeito. Né? Então, na verdade, não é nem se preparando bem para a Série B, Ronaldo. Na verdade, realizar uma boa campanha no Campeonato Paulista, que eu acho que talvez é mais importante do que você permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque apesar de você estar na Série B e você ter mais calendário o ano todo, o Paulista você tem menos jogos, mas uma receita muito maior. Então eu acho que a prioridade do São Bento é tentar se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. E está difícil. E é difícil. Apesar de você olhar e você falar assim, poxa, mas são 16 times, só 2 caem, né? 2 vão ter que cair, mas 2 vão ter que cair de qualquer jeito, né? Sim. E o São Bento pode ser um deles. Tá certo. Mais marque, Jorge. Bom, em relação até à situação da chegada de mais jogadores que venham em definitivo para o clube, eu conversei agora à tarde com o técnico Ricardo Costa, por enquanto ele falou assim, olha, a gente não tem nenhuma previsão, a gente está ainda em contato com alguns atletas, alguns estão em atividade, mas estão insatisfeitos nos seus clubes e talvez possam vir nos próximos dias, se conseguirem uma rescisão, outros que a gente ainda não conseguiu um contato e que a gente não sabe se está empregado ou não, né? A gente ainda está tentando um contato para saber, mas... Você pede o jogador que é, Jorge, você entra em contato, porque você consegue falar com todo mundo, será que o técnico não consegue? Não, consegue, Ronaldo, consegue sim. Acaba conseguindo também, às vezes até... Fala, não, me passa o nome aqui que eu localizo ele. É que assim, eu entendo até que jogadores que só jogaram, por exemplo, Bzinha ou estaduais de outros estados, segunda divisão, realmente é um pouco mais complicado de você achar. É mais difícil. Mas acaba achando. Mas o fato é, Ronaldo, que ele por enquanto não deu nenhuma perspectiva de que jogadores que venham definitivo possam chegar essa semana. O que eu acho também, de certa maneira, ser natural.
até pelo tempo ainda que temos para começar a Bezinha, né? E até pelas opções de mercado que não só o Marília, como várias equipes da Bezinha vão ter após o término dos estaduais da Série A2 e da Série A3, que digo mais uma vez, como disse semana passada, a primeira fase vai ser encerrada no dia 31 de março. Muito jogador aí com até 23 anos vai ficar livre no mercado. Então, você não pode queimar... Mas tem muita gente de olho nesse Com certeza, também, com certeza. Né? Mas aí, Ronaldo, aí entra aquela questão que a gente já conversou aqui também. Você tem na Bezinha hoje, e eu acho que todo mundo reconhece que se o MAC não for talvez o time de maior tradição, é um dos maiores da Bezinha, não só a questão da tradição e da visibilidade, mas acredito que também no poder financeiro, talvez possa não ser o maior investidor, né, o com maior orçamento, mas eu acredito que muitos jogadores vão olhar o MAC, se vier uma proposta, com um olhar diferente que se vier uma proposta do Bandeirante de Birigui, ou se vier do São José. O MAC talvez tenha esse trunfo, a questão da visibilidade. Então eu acho que algumas prioridades, elas vão ser dadas ao MAC por empresários ou por próprios jogadores, pelo fato do MAC ainda ter uma camisa de muita tradição, levar muito público e levar ainda muita visibilidade no futebol paulista, né? Aí é claro, e também eu acho que um outro fato muito importante, não só a camisa do MAC, o nome Marília Atlético Clube, mas também o Ricardo Costa. É o treinador que nos últimos 3 anos talvez tenha o currículo mais vitorioso da Bezinha. Campeão em 2016 com a Portuguesa Santista, vice em 2017 com o São Bernardo e o ano passado semifinalista com o São José. Eu acho que talvez nenhum treinador nos últimos 3 anos tenha um currículo tão vitorioso como o Ricardo Costa tem. É o Mourinho do interior. Eu acho que nem o Mourinho, né? O Mourinho já há muito tempo não tem grandes trabalhos, né? Mas é um treinador top hoje na Bezinha. Eu acho que isso conta muito numa negociação. Não só a camisa do clube, mas como o peso do treinador também no pedido de determinado atleta. Então, acho que o MAC, sim, vai ter alguns privilégios que talvez outros clubes, que talvez tenham até o mesmo poder financeiro para contratar, não vão ter. Não tem o peso da camisa, da visibilidade. E o próprio Ricardo Costa já reconheceu isso aqui no programa, já falou várias vezes. É claro que todo o clube tem seu respeito, tem sua tradição, mas uma coisa é você conseguir um acesso com a camisa do MAC e outra coisa é você conquistar um acesso, por exemplo, com o Acisense, né? Com todo o respeito ao Acisense. A visibilidade ela é totalmente diferente. Então, é nisso que o MAC aposta. E então, nesse momento, Ronaldo, o que eu quero dizer assim, para o torcedor, né, para o telespectador que está nos acompanhando... Não se apavorar. Não adianta se apavorar, poxa, né? Mas já segunda semana de trabalho e não temos uma definição, só 3 jogadores certos. Calma, temos muito tempo ainda pela frente. E um outro detalhe que a gente sempre bate aqui: os jogos da Bezinha acontecem apenas aos finais de semana. Então você jogou num domingo, você tem toda uma semana para trabalhar fisicamente, tecnicamente, tática. Você tem muito tempo para trabalhar. É diferente, é que a gente está acostumado a acompanhar no mínimo uma Série A2, Série A3, que o campeonato é mais curto, que os jogos são frenéticos, meio e final de semana. Então a gente está acostumado a fazer um jogo aqui em Marília, depois jogar em Taboão da Serra, lá perto da capital, né? Então realmente... Aí você tem que ter uma preparação física muito boa, uma pré-temporada boa, para você resistir a essa maratona de meio e final de semana de jogos em que você joga aqui e depois joga uma partida no final de semana a 300, 400 quilômetros. A Bezinha ela é totalmente diferente. Primeiro que a primeira fase é regionalizada. Apesar de ter alguns adversários com uma distância bem considerável e não ser tão regional assim no grupo do Marília, mesmo assim, eu acho que não há desculpa para você falar que o time está mal fisicamente, porque jogou um jogo aqui em Marília e depois jogou lá em Capão Bonito, que é quase 400 quilômetros. Você vai ter uma semana para se preparar de um jogo para o outro, ou até mais. Então, um outro agravante, assim, agravante no bom sentido. Como o grupo do MAC tem um clube a menos ainda, Ronaldo? Você joga uma rodada a menos. Você vai ter uma rodada a menos, então você vai folgar. Você vai ter rodada em que o MAC vai folgar, por exemplo, vai ficar 2 semanas sem entrar em campo praticamente. 2 semanas. Então, é muito tempo a trabalhar, para você condicionar bem esse jogador fisicamente, para ele estar na ponta dos cascos, né, como se diz no interior, para atuar nas partidas. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa calma e confiar muito nesse técnico. Eu acho que tem tudo para dar certo no Marília com o currículo que ele tem.
Só antes de terminarmos, Ronaldo, vamos esquecer de colocar a entrevista do Zé Roberto, o zagueiro do Marília. Vamos pôr o Zé Roberto para falar, que foi um ano passado um dos destaques do Marília, mesmo ao rebaixamento na Série A3, um jovem jogador da base, que se firmou até como titular do Marília na Série A3, jogou o Campeonato Paulista Sub-20, era um dos grandes destaques, mas infelizmente teve uma lesão de ligamento no joelho e ficou todo o segundo semestre sem atuar. E a gente fala agora com o Zé Roberto, como é que está essa recuperação, se já está pronto aí para disputar uma vaga no elenco da Bezinha desse ano. Vamos acompanhar. Boa noite. Então, estou me recuperando bem, estou fazendo físico já para entrar e melhorando, né, para a parte física, para poder melhorar a técnica também. E como é que foi ficar todo esse período parado, Zé? Você que estava num bom momento, tinha jogado a Série A3, era um dos destaques do time no Campeonato Paulista Sub-20. Foi difícil, né? Porque jogador nenhum espera essa lesão. E eu perdi meio ano por causa dela, mas agora é se recuperar e voltar o melhor possível. E como você está vendo essa situação do técnico Ricardo Costa comandando o Marília, sua situação, você já sabe se já está definido para permanecer mesmo no grupo ou se ainda está em observação? O que foi passado para você? Então, foi passado para mim treinando, e o treinador ele é um ótimo treinador, espero que ele vai fazer um bom trabalho aí com a equipe e vamos ver agora no decorrer da semana. O que você está esperando dessa Bezinha, né? Um Campeonato Paulista Sub-23, você que fez parte do grupo rebaixado ano passado, com um sentimento de retomada para colocar o Marília pelo menos de volta na Série A3, é? Sim, colocar pelo menos o Marília na Série A3, porque o lugar do Marília não é na Série A3, nem na última divisão do campeonato, né? Na Série A1 nós vamos com calma e trabalhar o resto da semana, trabalhar no ano aí para fazer o MAC subir. Do Marília, né, Jorge? Que ele tenha uma boa recuperação aí e que seja feito o melhor para ele e para o clube. Torcer para que realmente ele possa ser competitivo, né? Porque o Ricardo Costa já mostrou que vai estar no grupo quem estiver bem, né? Acho que ficou bem claro. Sim. E hoje mesmo no treinamento que aconteceu no Bento de Abreu, né? Apenas corrida em volta do gramado. Rafael Garuti sentiu a coxa esquerda durante a corrida. Não sei até que ponto a gravidade. É um começo de trabalho que começa sempre mais difícil, a musculatura ainda não está toda desenvolvida, né? A carga de treinamentos às vezes é um pouco forte e ela é necessária nesse início, mas a gente deseja aí sucesso a todos e vamos saber ao longo das semanas quais jogadores serão realmente aproveitados dessa categoria de base do MAC. Ok, vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Mandar um abraço para a família Schiviati, onde nós estivemos lá, bodas, né, do casal maravilhoso, a Rosa e o Zé Luiz. Mandar um abraço para o neto deles, o Felipe, que nos acompanha diariamente, palmeirense de Quatro Costados. Mandar um abraço para o nosso amigo Juraci Leati, da Elétrica Leati, que está aniversariando nessa segunda-feira. Mandar um abraço para o nosso amigo Nelson Marques, que fez aniversário no sábado, ele que nos acompanha lá de Campinas. Um abraço para o Aleph Rafael e do João da Barreira, que está nos vendo lá em Portugal nesse instante, João. Além deles, o Everton William Valderrama, também o Leonardo Oliveira, que foi fisioterapeuta do Alves Celeste, está inclusive agora à tarde no Bento de Abreu. Obrigado, Léo, pela audiência. O Luiz Carlos Vidotto Nava, que também nos acompanha. O Elinho Bissoli aqui mais uma vez, né? O Wilson Gino, manda um abraço pro Ica. Tá mandado um abraço então, Ica. O Wilson Gino não esqueceu de você, por isso a gente reforça o abraço. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Cara.